Bom dia, Hugo Gonçalves Pereira e Diogo Simões. Muito obrigado por terem aceitado o meu convite. Bom dia. Bom dia. Hugo, começar por ti. A Schilling ajuda os empreendedores e as startups a tornarem-se global. Como é que faz isso? Já o faz há uns anos. Sim, a Schilling hoje em dia já é aqui um dos operadores mais antigos no mercado. Nós começou em 2010 e, portanto já fizemos agora nossa primeira década e já levamos alguns anos de ajudar os empreendedores a tornarem-se globais. Inicialmente, a Schilling é composta por um conjunto de partners com uma experiência muito diversificada. Temos partners que têm experiência desde industrial, marketing, grandes empresas, pequenas empresas, temos vários empreendedores entre os nossos partners e, portanto, esta experiência coletiva acaba por ser aquilo que nós depois usamos para ajudar os empreendedores nas várias facetas do seu processo de desenvolvimento. Porque uns precisam mais ajuda em fundraising, outros precisam de mais ajuda em fazer, montar uma estratégia de vendas ou canais de vendas. Uh, Mais recentemente temos digamos, um novo acrescente a este conjunto de partners, que é levantarmos agora, anunciámos agora há pouco tempo o lançamento do Schilling Founders Fund, que é um fundo de 30 milhões de euros que conta com o apoio de mais de 35 empreendedores de sucesso em Portugal, que são mais uma ajuda para os empreendedores, ou seja, pessoas como o Diogo têm acesso a estes mais de 35 empreendedores, alguns em Portugal, outros espalhados pelo mundo. Sei lá, por exemplo, temos o Ricardo Oliveira da Thousand Eyes, que vendeu a empresa por 1,1 mil milhões de dólares à Cisco o ano passado, que está em Silicon Valley, e portanto que é uma pessoa super disponível e que pode ajudar naquilo que for preciso. E portanto ajudamos por via das nossas redes pessoais, por via das redes os que nós chamamos Founder LPs, um, e ajudamos, digamos, em várias vertentes daquilo que é necessário às empresas crescerem. Muito bem. O Diogo, e vocês fazem com que as máquinas comuniquem melhor? Como é que as máquinas comunicam melhor? Isto hoje em dia já começa a ter medo das máquinas. Nós somos uma empresa de IoT, por definição, mas que trabalha num vertical específico dos sistemas não atendidos, okay? Com um foco muito grande nas máquinas de vending. E basicamente o que nós desenvolvemos é uma solução tecnológica que engloba hardware e software, portanto a tecnologia é totalmente proprietária, que nos permite, com uma solução retrocompatível com qualquer máquina, seja de vending ou não, portanto qualquer sistema não atendido, colocar essa máquina ligada a um sistema inteligente alojado na cloud, que nos permite controlar e gerir remotamente estas máquinas. Pronto. E, portanto, nós conseguimos, estas máquinas, tipicamente, por exemplo, as máquinas de vending têm ciclos de vida bastante longos. A nossa máquina do parque instalado que nós temos atualmente, a máquina mais antiga, tem 17 anos. Portanto, são máquinas com ciclos de vida muito longos e nós, basicamente, conseguimos transformá-las em máquinas inteligentes e, acima de tudo, úteis para ajudar o negócio a tornar-se mais, a gerir o negócio de uma forma mais eficiente por parte de quem as explora. Deus, já agora uma coisa, o nome Eletro vem de onde? Não é que eu se calhar não deduza, mas... Não, ou seja, eletrónica, claramente, ou seja, está na nossa gênese. Um dos 3 sócios fundadores efetivo, inclusive formado tem mestrado em Engenharia Eletrónica. A parte de desenvolvermos a nossa própria eletrónica é fundamental e tem sido fundamental para o crescimento da empresa, porque somos capazes de criar soluções muito mais integradas e ter respostas muito mais eficientes do que concorrentes nossos que trabalham só na vertente de software. Os 2 Cs vêm de não queremos ter um nome chamado Eletronormal, na altura sem acordo ortográfico, e porque o primeiro produto que nós desenvolvemos, que é um produto do qual que ainda existe no mercado e somos líderes de mercado, é um módulo de desbloqueio de máquinas de tabaco, tipicamente, portanto controle e verificação de idade, com o cartão de cidadão, CC. E este foi o produto core inicial, ou seja, este foi o produto que nos levou para o mercado e que nós usámos para experimentar a nossa capacidade enquanto equipa e para nos darmos a conhecer ao mercado. E, portanto, na altura tínhamos que arranjar um nome que fizesse sentido e pronto, e foi o nome que achámos que pelo menos tinha alguma coisa a ver com a gênese da empresa e ficou. Muito e bem. É catchy, acaba por ser um nome fácil de dizer. Sem dúvida. Eu como sou um forte opositor ao acordo ortográfico, contente em que vocês sejam Electro. Nós reforçámos, nós ainda fizemos mais um C por cima. E tem reforçado.
Hugo, uma coisa interessante na Chile, nós em Portugal, nestes últimos 2 anos, houve uma evolução enorme no mercado dos business angels, capital de risco, e, a Chile teve uma evolução como muitos outros tiveram, mas esta evolução, até para agora para o Chile Founders Fund, é muito interessante. Como é que vocês foram agregando fundadores ao longo do vosso percurso? Acabou por ser um bocadinho por acaso, ou seja, se olharmos para o núcleo duro dos primeiros fundadores, o perfil desses fundadores era muito corporate, não é? Ou seja, o António Casanova da Unilever, o Diogo da Silveira da Navigator, pessoas que vinham muito da área de corporate, apesar de terem um grande historial de investir em startups, a título pessoal. Mas depois, os últimos 5 que se acrescentaram à Shilling foram todos empreendedores. O Ricardo Jacinto, que é sócio aqui da Eletro e cofundador da Eletro, temos o Miguel Amaro, que é fundador da Uniplaces, temos o Pedro Carlos, que foi fundador, esse é um empreendedor mais de velha data, que é da IP, uma empresa de um Internet Service Provider. Portanto, nós sempre, eu acho que isto, apesar dos nossos sócios iniciais serem muito corporate, nós sempre fomos muito próximos das startups, ou seja, e eu normalmente dou o exemplo, eu ainda estou hoje em dia no board da Uniplaces, que foi o nosso primeiro investimento, e portanto, e no board da Bizei, e portanto eu acho que sempre tivemos aqui um DNA de estar muito disponíveis, ser bastante o que nós chamamos founder friendly e tentar apoiar e não ser aqueles investidores muito, digamos, ruthless, que tentam espremer tudo, e por isso acho que isso acabou por nos levar neste caminho de querer juntar mais founders, mas percebemos que não podíamos, já começámos com 6, chegámos aos 10, não podíamos continuar porque tornava-se disfuncional e portanto acabámos por criar esta categoria dos Founder LPs, que são um bocadinho uma espécie de partners, mas pronto, mas que não são executivos, não é? Não tomam as decisões, mas que foi a nossa forma de incorporar mais fundadores naquilo que é o DNA da Shilling, que desde há muitos anos. E esses fundadores, uma curiosidade que eu tenho, até porque são muitos, normalmente quando há muita gente em qualquer organização, há alguns que são mais reativos, ou seja, e que são muito importantes, ou seja, necessitam de alguma coisa, abrir uma porta de um determinado tipo de conhecimento e eles estão disponíveis seguramente, mas há aqueles que são muito mais proativos, ou seja, acabam por também gostar de estar. Como é que isso funciona nesse vosso grupo que é tão amplo? Sem dúvida. Aliás, nós sabíamos que o desafio era tão grande que contratámos uma pessoa específica só para gerir esse grupo e a comunidade, ou seja, temos uma contratação com a Isabel Salgueiro, que veio da Cherry Ventures, em Berlim, que nós designamos a nossa Head of Platform. E a Platform, basicamente, é a forma, digamos, hoje em dia moderna de dizer a comunidade. E, portanto, é o trabalho dela gerir esta interação e tirar o máximo partido do know-how e da disponibilidade de cada um. Portanto, nós temos founder LPs que querem verdadeiramente estar envolvidos, por exemplo, dizem-nos, não, eu estou disponível para ser um administrador não executivo e dedicar um dia por semana a 2 ou 3 empresas. E nós sabemos que o perfil dessa pessoa tem experiência em 5 ou 6 coisas e tentamos fazer o matching. Por outro lado, temos outros que são super ocupados, sei lá, o Vasco Pedro, CEO da Unbabel, não é? Muito ocupado. Claro que ele está disponível para fazer uma intro, para ajudar, mas sabemos que é mais reativo e, portanto, acabamos por, no fundo, a nossa Head of Platform está agora a fazer o processo de falar com cada um individualmente, tem uma entrevista de 1 hora, percebe as motivações e os interesses de cada um e depois tenta fazer este matching de maneira a ajudar as nossas empresas o melhor possível. Muito interessante. Diogo, eu, se não me engano, és um aluno do técnico. Correto. Tu, obviamente, és empreendedor, porque se não fosse empreendedor não tinhas criado uma empresa, portanto, isto é uma redundância, mas como é que tu vês os teus colegas, quer os teus colegas de curso, as gerações mais atuais, apesar que as gerações atuais, no teu caso, são quase a tua geração, portanto, tu és muito atual, mas como é que vês o espírito empreendedor dentro da universidade, e no caso do técnico e não só, na universidade em geral, em Portugal? Eu confesso que tenho uma opinião um bocadinho crítica em relação a isso, porque o meu espírito empreendedor não veio de todo do técnico. Eu acho que o técnico ainda tem melhorado bastante.
eu já não sou bem dessa geração, da geração mais recente, portanto, eu mantive-me profissionalmente sempre muito próximo do técnico, que orientei dissertações de mestrado nos primeiros 6 anos na empresa onde estive. Depois de entrarmos para a fundo no projeto da Eletro, temos-nos mantido sempre também próximos com a universidade e fazemos workshops para também captar algum talento e algum interesse da parte dos alunos. Tenho verificado que as pessoas que são formadas pelo técnico, e não só, nas faculdades em geral, estão a formar pessoas mais autossuficientes e com mais confiança em si própria, e acho que isso está a mudar um bocadinho também o mercado de trabalho. Mas, na verdade, pelo que acompanho, continuo a achar que não existe um trabalho tão profundo quanto poderia haver em incutir esse espírito empreendedor nos alunos. Também percebo que é difícil, são tipicamente pessoas muito novas que estão a sair para o mercado de trabalho e pensarem, vou-me dedicar aqui a um projeto meu, é preciso algum backup, e as pessoas têm objetivos, mas eu acho que ainda há algum trabalho a fazer e, infelizmente, da minha parte, não tive propriamente grande apoio ou motivação nesse sentido e veio mais de uma característica pessoal minha do que propriamente de formação académica. É a velha conversa do inato ou do adquirido, portanto, mas que é uma discussão filosófica sem fim. Exato. Hugo, eu colocava-te um bocadinho esta questão também noutra perspectiva, ou seja, até porque tu já antes da Schilling e nos últimos 10 anos da Schilling estando muito próximo do mercado, claro que alguém que está no capital de risco acaba por ter uma visão às vezes um bocadinho biasada porque lida essencialmente com empreendedores e, portanto, quase parece que a realidade é constituída por empreendedores. Mas tu estás na sociedade e, portanto, tens visto o que é que foi a evolução em Portugal nos últimos 10 anos, pelo menos esta última. O que é que tens sentido? Tens sentido que isto é como sempre, ou seja, é inato e, portanto, aos que há, ou há efetivamente uma maior propensão à criação, à promoção de novos negócios? Eu acho que tem havido uma evolução positiva, ou seja, eu acho que é um tema muito cultural. Nós viemos de uma sociedade um bocadinho traumatizada pós ditadura, não é? Que muito habituada a depender do Estado e a ser, digamos, protegida, e portanto isso aí foi-se refletindo na educação das crianças pelos seus pais, em que o que era bom era ir trabalhar para a Portugal Telecom ou uma empresa desse género, e eu acho que isso leva tempo a mudar, mas eu tenho visto essa mudança aos poucos. Aliás, tenho uma experiência bastante interessante, que é da Católica. Eu sou professor na Católica e já dou aulas há 10 anos, e vi um aumento crescente de número de alunos a quererem se inscreverem em cadeiras que têm a ver com empreendedorismo. Basta ver que quando eu comecei, a cadeira que eu dava era Private Equity, depois passou a chamar-se Venture Capital, depois desafiaram-me para fazer uma cadeira de Entrepreneurial Finance. Portanto, na prática, houve aqui um movimento, eu senti que houve este movimento de escolhas de cadeiras, pelo menos mais tradicionais, para escolhas de cadeiras mais, digamos, mais de empreendedores, portanto, vejo interesse. Acho que também os exemplos de sucesso são bons, ou seja, quando sai nos jornais que há um unicórnio, que há jovens que têm grande sucesso, isso também inspira as pessoas, não é? E, portanto, o estigma do empreendedor de ser uma carreira com pouco interesse, ou é para quem não conseguiu encontrar um trabalho numa grande empresa, acho que se está a mudar e no sentido positivo, mas leva umas gerações, mas está no bom sentido, sem dúvida. E agora, já em relação à questão das universidades, sentes que isto é algo que está mesmo, ou seja, começa a internalizar, é forte, ou porque no início, pelo menos eu senti um bocadinho isso, e se calhar é normal e faz parte, havia um bocadinho aquela coisa, vamos ter aqui uma disciplina de empreendedorismo porque está na moda e, portanto, e muitas vezes até os professores que davam essa disciplina não significa que não tenham grandes competências e competências de ensino seguramente, mas muitos deles não eram empreendedores, ou seja, eram professores, sempre que eu tenho conhecido muitos professores um bocadinho pelo mundo nestas áreas e quase sempre são antigos empreendedores, gente muitas vezes que esteve na área do capital de risco ou vendeu as suas empresas e, portanto, e depois foi para a carreira docente. Sentes que isto hoje é mais à séria nas universidades, ou seja, é uma vontade mesmo, não é só já mais uma cadeira, ou é mesmo uma crença de que vale a pena instigar um espírito empreendedor nos alunos? Pois, há aqui duas vertentes, que é assim, as universidades,
infelizmente, estão, em minha opinião, mas estão muito vocacionadas para dar, para aparecer nos rankings, e os rankings estão dependentes de um certo número de critérios, muitas vezes tem a ver com o número de pessoas que tiram PhDs, com o número de papers que publicam, etc. Isso aí prejudica o que eles chamam os practitioners, ou seja, eu, enquanto professor, não tenho nenhum doutoramento, e, portanto, estou lá na escala, sou considerado assim uma pessoa inferior para os rankings e, portanto, acaba por haver ali uma cultura que não promove necessariamente a participação das pessoas, da sociedade e dos empresários e empreendedores no ensino. Dito isto, essa é uma vertente que puxa contra esta corrente, mas por outro lado, as universidades também olham para fora e cada vez têm mais alunos estrangeiros, por exemplo, nas minhas cadeiras tipicamente são 50% estrangeiros, e percebem que estão num mercado aberto e competitivo e, portanto, para atrair esses estudantes estrangeiros têm que oferecer as cadeiras que estão a ser ensinadas também lá fora, nas universidades, e, portanto, a reboque daquilo que é a procura, acabam por realmente desafiar pessoas para lançar novas cadeiras e para se inovar também no área do ensino, e eu sei de vários colegas, não só de empreendedores, como de pessoas que estão aqui no ecossistema, que têm sido convidadas para dar cadeiras, e que essas cadeiras têm tido sucesso, e portanto eu acho que acho que as universidades têm acabado por ir um bocadinho a reboque dessa tendência global, e não é só para fazer número, é porque estão no mercado e têm que oferecer aquilo que as pessoas querem aprender. Sem dúvida. Diogo, agora fazes de conta que o Hugo saiu, foi tomar um café e, portanto só estamos os dois a falar. Isto dos VCs e desta mentoria toda e o acesso a fundadores e gente muito qualificada, isto é mesmo assim? Bem, primeiro eu acho que, claro, a vontade da Schilling em evoluir nesse sentido e, portanto, eu sei que é mesmo assim, e sei que é um caminho que está a ser percorrido e, portanto, vai se tornar melhor. A Schilling, à parte de existir plataforma ou não, nós já estamos com a Schilling há alguns anos, há 6 anos que nós estamos com a Schilling, e a Schilling sempre foi exatamente isso para nós, ou seja, sempre foi. Nós nunca olhámos para a Schilling como um investidor, olhámos sempre para a Schilling como um investidor, como é óbvio, temos a noção e a responsabilidade de perceber qual foi o papel da Schilling, mas acima de tudo como um parceiro. A Schilling sempre ajudou e o Hugo especificamente, o Pedro Carlos, mas na verdade toda a equipa sempre se disponibilizou, com algumas pessoas de forma mais aprofundada a apoiar-nos, e eu assumo que isso seja da mesma forma que o fizeram connosco, fizeram sempre com todas as empresas do seu portfólio, portanto eu acho que sim, está nas genes da Schilling claramente agir dessa forma, e esta plataforma é na verdade uma formalização e uma estruturação daquilo que está nas genes da Schilling. Portanto, acho que é tudo verdade e está tudo em linha com aquilo que se espera pelo menos do nosso ponto de vista do investidor hoje em dia. Diogo, tu não ouviste que não estavas cá. Diogo, desculpa, Hugo, não ouviste que não estavas aqui, mas portanto correu bem a Sim, conversa sim, com o e não foi Diogo. preparado, E não foi, não foi eu não, preparada. eu não Eu, tinha uma cunha. eu isso Não, de garanto que não todo, de foi todo. preparada mesmo. Aliás, admito que tentei ligar ao Diogo e não consegui durante esta manhã, mas pronto. Eu acho que foi ele que Não, eu não te atendeu, que era para não ser condicionado. Exatamente, exatamente. Hugo, e agora a sério, já não falando da Schilling, mas falando do mercado de VAs, barra capital de risco, early stage em Portugal, o que é que tu tens sentido na evolução destes últimos 10 anos? Eu acho que tem havido claramente um aumento da dimensão, e uma profissionalização, no sentido de haver operadores mais, digamos, com maior dimensão e com equipas mais dedicadas e mais a full time. Ou seja, quando eu comecei, e quando nós começámos, éramos um grupo de business angels, e víamos que havia muita vontade, boa vontade, mas acabava por ser um bocadinho esporádico. Uns business angels faziam um investimento
aqui e ali quando gostavam de uma empresa, mas não havia uma forma de abordar o mercado sistemática e permanente, e portanto tinha muitos altos e baixos, e eu acho que hoje em dia claramente houve vários desses operadores que se transformaram em fundos como nós, e mesmo os que não se transformaram em fundos, hoje em dia estão bastante mais organizados, e portanto eu sinto que há muito maior, digamos, dedicação em termos de tempo, em termos de capital a este mercado acho que com pessoas muito mais sofisticadas. Todos nós também fomos aprendendo, é assim, não sabíamos tudo e, portanto, fomos evoluindo. E, portanto, eu vejo o mercado de uma forma muito positiva. Hoje em dia, acho que para uma startup, que é o fundamental, quando hoje se dirige ao mercado, já tem opções, já consegue falar com 10 ou diferentes alternativas de financiamento e compará-las e ter várias term sheets em cima da mesa. Portanto, acho que isso é positivo. Não precisa estar dependente de um só ou dois que depois impõem as condições que lhe interessam. E até nessa sequência, uma coisa que se tem verificado, e até verificado em termos públicos de comunicações, começa a ser algo regular, uma coisa que não acontecia há uns anos, que é nós vermos startups que estão a ser financiadas em rondas subsequentes, já com investidores estrangeiros, e que já levantam 3, 4, 5, 6 milhões. Já não estou a falar daqueles casos que são muito conhecidos e, portanto, fizeram rondas muito grandes. Estou a falar Claro, claro. já um conjunto de startups que já conseguem, vamos ver, e na Capital Table já tens ali 4, 5, 6, 7 investidores, em que um ou dois são portugueses, já tem outros estrangeiros. Tu tens sentido muito essa ligação vossa com investidores estrangeiros que venham ter convosco ou que vocês procurem? Sem dúvida, sem dúvida. Eu, antes desta entrevista, estava aqui fiz uma call com a First Minute Capital, que é um fundo inglês, mas é só um exemplo eu acho que hoje em dia temos a abordagem de, se calhar, um fundo por semana a querer falar connosco, a perguntar-nos, a dizer que estão interessados em Portugal, e que querem reforçar o seu investimento em Portugal. Acho que já perceberam que o empreendedorismo e as boas empresas e os bons empreendedores não se limitam às cidades de Londres e Paris e Berlim, porque um bom empreendedor pode aparecer em qualquer sítio. As ferramentas de trabalho remoto hoje em dia, aliás, permitem que qualquer empreendedor esteja localizado em qualquer local que seja bem conectado, e por isso há, há dois efeitos. Há o efeito de Portugal já estar no mapa e, portanto, já não ser visto de uma forma, digamos, quase discriminatoriamente negativa. Eu lembro, eu trabalhava em Londres em Venture Capital, trabalhei entre 2000 e 2005, e lembro perfeitamente de, no meu fundo, onde eu trabalhava, apresentar a OutSystems e eles terem olhado para mim como se eu lhes estivesse a mostrar uma coisa de um bicho raro, e que aquilo era a África e que nunca uma empresa portuguesa poderia ser alguma coisa de jeito. E hoje em dia essa atitude é completamente diferente. E portanto acho que há isso. Portugal hoje está no mapa. Dois, os fundos cada vez mais têm um mandato mais abrangente, ou seja, os fundos de antes eram muito localizados e muito regionais, e hoje em dia há muitos fundos com mandatos europeus e que estão a investir cada vez mais early stage em Portugal. Ou seja, se calhar antes só numa ronda de 10 milhões para cima é que haveria o interesse de um grande fundo. Hoje em dia, numa ronda de 2 a 3 milhões, já há fundos internacionais a quererem ter 1 milhão em Portugal. Portanto, acho que também foi esses dois fatores que mudaram muito nos últimos 10 anos. Sem dúvida, isso é excelente e permite-nos ser otimistas em relação ao futuro e uma oportunidade excelente para as empresas e para os inovadores. Diogo, no passado, tu já se calhar não te lembras tanto disso, mas os empresários do passado eram um bocadinho, o meu negócio é meu, não partilho com ninguém, e portanto tendiam a esconder os ditos segredos, que muitas vezes não eram assim uns segredos tão grandes. Como é que é o teu dia a dia? Ou seja, tu estás completamente focado na tua empresa e obviamente tens que estar para ela crescer, mas tens muita interação com outras pessoas da tua geração, fundadores, também empreendedores, partilhas ideias, como é que é? Eu diria que não tenho muita, tenho alguma, sim. Até procuro ter. Acho que é super importante para aprender, para ultrapassarmos desafios. Os desafios são muito variados. Acabo por não ter tanto tempo para o fazer, porque, como eu ia dizer, estou focadíssimo no meu projeto, e, portanto, o tempo que sobra para podermos fazer cheio de interações
não é tanto quanto se gostaria, mas até aí entra mais uma vez a questão da plataforma que o Xilink está a criar, em que eu acho que abre portas e cria condições para que isso aconteça de uma forma um bocadinho mais sistemática e se possa tirar, vai dar frutos certamente para todas as pessoas que fizerem parte dessa plataforma. Diogo, uma questão também. No último ano, não tanto do negócio, mas o que é que foi o impacto ao nível da organização, da relação tua com os teus parceiros, com os teus colaboradores, com fornecedores, com clientes? Como é que viveste isso? Tem sido um bocadinho duro. Nós trabalhamos com um mercado algo tradicional, portanto, falando dos clientes especificamente, muitos dos nossos clientes são negócios de família, pessoas com pouca orientação à tecnologia e, portanto, a presença e o contacto presencial com essas pessoas e com esses negócios é importante. Portanto, isso tem sido algo desafiante. Felizmente, entramos nesta fase da Covid já com um bom portfólio de clientes, o que nos permitiu também focarmos nos clientes que já tínhamos e na melhoria da relação comercial com eles, mais do que na criação de novas leads. Internamente também foi algo desafiante em duas vertentes. Uma é que nós temos uma área que não pode trabalhar de casa, que é a parte do hardware, ok? Portanto, eles têm que estar no escritório, têm que estar fisicamente junto daquilo que é o material de trabalho deles, e isso acabou por ser difícil de gerir, principalmente nas fases dos confinamentos, para garantir que todas as pessoas podiam continuar a ser produtivas para a empresa. De um ponto de vista de equipa, genericamente falando, aquilo que sentimos é que ou tem sido uma fase bem desafiante para manter as equipas motivadas. Ou seja, mesmo nas pessoas que trabalham remotamente, trabalhar remotamente, acho que como todos nós já tivemos a experiência, tem os seus pontos positivos e os seus pontos negativos, mas na vertente mais negativa acaba por ser um bocadinho mais desafiante para a mente, há menos interação social, as pessoas ficam mais fechadas num loop diário, e nós sentimos que isso, do ponto de vista genérico, falando da motivação da equipa, tem sido um desafio. É uma preocupação constante nossa. Sem dúvida. Hugo, nós estamos a aproximar do final, isto passa tudo muito rápido, o que é bom sinal. Sim. Enquanto investidor, não tanto investidor em empresas, mas até em jovens, muitas vezes não significa que sejam sempre, muitas vezes podem não ser. Pelo menos de espírito são sempre, seguramente, mas mesmo de idade. Sim, E também como sim, sim, professor, sim. em que aí sim, aí à partida são mais jovens, o que é que achas que é algo que é importante transmitir até para os mais jovens que o Diogo, para aqueles que hoje estão nas universidades e estão a pensar na sua carreira, o que é que eles devem fazer? Uhum. Pois é difícil, quer dizer, cada caso é um caso e nós gostamos muito de dar este coaching, digamos, personalizado. Aliás, até temos hoje em dia uma nova funcionalidade no site que é os Office Hours. Qualquer pessoa se pode inscrever, mesmo que não tenha um business plan, quer trocar ideias sobre qualquer coisa, porque diferentes tipos de personalidade requerem diferentes conselhos. Eu diria que, em geral, um conselho genérico seria para as pessoas que veem o empreendedorismo como o seu caminho de futuro, de tentarem rodear-se de outras pessoas que sejam diferentes delas, ou seja, há uma certa tendência das nossas universidades ainda funcionarem muito em silos, ou seja, os alunos de gestão, os alunos do técnico, os alunos, e portanto é muito importante a diversidade de perfis, de opiniões, até também do ponto de vista da diversidade hoje em dia tem um tema fundamental de género também. Aliás, o Diogo é um bom exemplo, não é? Tem como cofundador o Ricardo, que é uma pessoa muito mais financeira, o Diogo é uma pessoa muito mais técnica e da parte de vendas. E eu acho que, por exemplo, há um déficit muito grande em empresas que vêm desse lado da pura tecnologia, de pessoas de vendas, ou seja, de saber como é que se, nem é ser um bom vendedor, mas é como é que se vai ao mercado e não fazer uma tecnologia e depois ir à procura do mercado que tem essa tecnologia, mas fazer uma solução para um problema e virar o problema ao contrário. Portanto, esse é um tema que eu acho fundamental. Depois, outro tema que eu acho importante é perceber qual é o timing certo para empreender, porque nós o que temos visto hoje em dia é que os empreendedores que
que são um bocadinho mais maduros, como o Diogo, são empreendedores que têm muito mais capacidade de sucesso, não é? Porque se eu nunca trabalhei numa empresa, saio na universidade e metem-me uma empresa na mão e vários milhões para eu gastar, há fortes probabilidades de correr menos bem. E, portanto, eu acho que, por exemplo, gosta-se de empreendedorismo e trabalhar numa startup, não? Em vez de ir trabalhar na Portugal Telecom, como eu dizia antigamente, trabalhar numa startup. E hoje em dia vemos isso muito, vemos a segunda geração, ou seja, pessoas que saíram da Uniplaces, da Unbeb ou da OutSystems a saírem para eles próprios empreender, depois de já terem tido uma experiência de empreendedorismo em nome de outros ou por conta de outros. Portanto, eu acho que isso também é um conselho interessante. Hugo e Diogo, obrigadíssimo por esta excelente conversa. Espero que fiquem bem, em saúde e a tudo a correr bem nas vossas atividades. Obrigado nós, Ricardo, pelo convite, foi um prazer. Igualmente.